Isso acontece com você? Porque costumava acontecer muito comigo. Sabe quando você espera chegar aquele fim de semana ou aquele feriado e que você vai ter bastante tempo livre e aí você coloca na cabeça que você vai fazer um monte de coisa, só que quando esse tempo chega, quando chega o final de semana, parece que a cama te prende, o sofá te engole, te abraça e acaba que você passa todo o final de semana sem fazer tudo aquilo que você tinha planejado ou programado. Você acorda, diz que vai lavar o carro hoje, que vai arrumar a louça, vai dar uma geral na casa, vai ler aquele livro que está encostado na sua prateleira, aquele monte de coisa, mas aí você senta só um pouquinho, pega seu celular, vai ver o que está acontecendo no feed, depois quando você vê se você está assistindo um vídeo no YouTube ou abriu uma série e lá se foram várias horas e o seu dia que era para ser produtivo foi pro lixo. Aí chega a noite, a gente fica se sentindo mal, né? A gente olha no espelho e fala assim, caramba, era pra eu ter feito tanta coisa, hoje eu não fiz nada. Nossa, parece que tá me faltando energia, sabe? Parece que eu não consigo fazer as coisas, é uma preguiça, aquele desânimo. Parece que a gente fica empurrando com a barriga o máximo que a gente pode, até que chega aquele limite que a gente fala, não, chega, de hoje não passa, hoje eu tenho que lavar meu carro, hoje eu tenho que ler esse livro. E por que a gente espera chegar esse dia e não faz isso exatamente agora? E se você se identifica, sente que está vivendo esse ciclo, que se sente estagnado, sente que a preguiça está tomando conta de você, que você não está conseguindo fazer aquilo que desejava, presta muita atenção no que eu vou falar nesse vídeo, porque por muito tempo eu me senti assim, e o que eu aprendi sobre uma grande mentira que as pessoas nos contam sobre produtividade e mudança de hábitos. Você não é preguiçoso por falta de energia física. E eu vou te provar. Imagina que você está aí sentado agora nesse sábado, relaxado, sem vontade de fazer nada, completamente desanimado, você não está querendo ler o seu livro, não está querendo fazer o que você precisa fazer, mas aí de repente um familiar ou um amigo seu te liga e te convida para fazer uma coisa que você gosta muito. Rapidamente, aquela energia que você acha que você não tinha aparece. Coisa de 2 segundos, seu humor já muda e você se sente completamente disponível para aquela situação. Por exemplo, pouco tempo atrás, quando eu ainda era viciado em jogos online, mais especificamente no LoL, eu tinha uma preguiça imensa de fazer qualquer obrigação de casa, sabe? Qualquer tarefa doméstica. E eu costumava dizer que eu estava cansado do trabalho. Mas era só um colega meu me mandar uma mensagem no WhatsApp, chamando para entrar no Discord e jogar LoL. O ânimo vinha na hora, eu já ligava o computador e já ia todo animado. E se deixasse, eu ficava mais de 10 horas jogando. E até para comer, eu esquentava a comida no micro-ondas e comia na frente do computador para não perder nem um pouquinho de tempo. Ou seja, a energia estava ali. O problema não era o meu corpo. O problema é que eu estava cometendo um grave erro, que era esperar a vontade chegar para eu começar a fazer alguma coisa que eu via como desconfortável. E muitas vezes a gente olha para as pessoas de sucesso, né, e a gente tem uma ilusão de que elas acordam todos os dias motivadas, querendo fazer aquilo que elas fazem, né? Um exemplo mesmo é o Cristiano Ronaldo, que perguntaram para ele se ele ia treinar todos os dias motivado, porque ele tem uma vida muito regrada, ele é muito constante e disciplinado nos treinamentos dele. E ele falou que não, que tem dias que ele vai treinar porque ele precisa treinar e não porque ele tem vontade de treinar. O nosso cérebro, ele é mestre em querer poupar energia. O que ele puder fazer para poupar energia, ele vai tentar nos convencer. Por isso que dificilmente a gente vai sentir aquela vontade de ir para a academia, de fazer uma dieta, de aprender um novo idioma, um novo instrumento. Quando a gente vê uma tarefa como desconfortável, nosso cérebro já pensa que vai ser muito difícil, que vai demandar muita energia, e ele fala, não, é melhor a gente ficar aqui mesmo, é melhor deixar para depois. E com certeza ele vai preferir você ficar ali deitado, vendo sua rede social, rolando feed, assistindo uma série ou um filme. Aquela dopamina rápida, prazerosa. E isso fez todo sentido para mim, foi uma grande virada de chave, fazendo uma analogia com a física, com a lei da inércia de Newton, que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. E eu comecei a reparar que nos dias que eu não costumava fazer nada, eram os dias que parece que realmente eu não estava disposto a fazer nada.
E aqueles dias de trabalho que eu era obrigado a levantar e fazer muita coisa, eu conseguia fazer. Eu ia lá e cumpria todas as minhas obrigações e eu tinha aquela energia que eu tanto queria, mas eu acabava não enxergando. E aí eu comecei a reparar que realmente, nos dias que a gente não está disposto a fazer nada, a tendência é a gente não fazer nada. E nos dias que a gente está mais ativo, que a gente está mais disposto, que a gente tem obrigações, que a gente coloca na nossa mente, que a gente tem que fazer, a gente vai lá e faz. E eu reparei que na maioria das vezes a motivação ela não vem antes. Eu não sinto motivado para ir fazer o que eu tenho que fazer. Mas à medida que eu começo, aí eu sinto a motivação. A ação vem antes da vontade. Por exemplo, quando você senta para ler um livro, você fala assim, eu vou ler só 5 minutos. Esses primeiros 5 minutos parece que o nosso cérebro grita para a gente parar. Mas se você consegue empurrar mais um pouquinho e continuar lendo, pelo menos comigo eu percebi que a motivação ela começa a aparecer, começa a ficar mais fácil de continuar a leitura. E assim com todos os outros hábitos que você deseja implementar. No começo parece que é difícil, mas à medida que você consegue empurrar um pouquinho mais de tempo e segurar mais um pouquinho, vai ficando mais fácil. O movimento ele gera a energia necessária. Então, como destruir a preguiça em poucos minutos a partir de hoje? Usando essa regra dos 5 minutos. Primeira coisa que você vai fazer é pegar aquele comportamento que você quer, aquela pilha de louças, aquele livro que você quer ler. Você não vai olhar para o todo, porque quando a gente olha para o todo, o nosso cérebro vê muita dificuldade. Então você vai quebrar em etapas. Se você vai lavar a louça, pensa que você vai lavar só os talheres. Começa a separar por etapas. Se você vai ler um livro, aí eu vou ler uma página só, frente e verso. Depois de uma página, se eu não tiver muito afim, eu paro a leitura. Quando você faz isso, você engana seu cérebro. Ele olha, não, uma página só não vai me gastar tanta energia, eu consigo fazer. E aí fica mais fácil você quebrar essa inércia, você sair do repouso e começar a entrar em movimento. E aí, a partir do momento que você entra em movimento, a motivação vai vir para poder te ajudar. Então vamos parar de romantizar nossa vida, parar de esperar o momento perfeito, o alinhamento dos astros, a próxima segunda-feira, ou então aquela vontade divina chegar e bater na gente, para a gente criar vergonha na cara e fazer aquilo que a gente tem que fazer. E lembre-se, quando a gente não tem vontade, a gente cria a vontade no meio do campo de batalha, agindo. E se você está vivo, você tem energia. Então, levanta desse sofá, dessa cama, guarda esse celular no bolso e vai fazer aquela tarefa que você se prometeu, mas está empurrando com a barriga já tem dias. Não precisa esperar a próxima segunda-feira, o próximo início de mês. Começa hoje. Mesmo que mal feito, mas comece agora. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, onde eu posto todas as semanas conteúdos que agregam valor e que nos ajudem nesse processo de mudança. Gratidão por ter assistido até aqui. Saiba que eu valorizo muito o seu tempo e pessoas que querem mudar de verdade. Te vejo no próximo vídeo. Falou! Já lavei meu carro, já li hoje, agora eu vou preparar para jogar futebol.